Glória a Deus, pode assentar. Parabéns para todas as mamães, que Deus abençoe. Eu comecei domingo, nós começamos um mês da família. Eu comecei a falar, e se eu fosse ao longo desse mês eu quero defender uma tese nas minhas pregações, e eu vou continuar falando, usando o texto do filho pródigo para falar sobre os valores que tem, de alguma maneira, o inimigo tem colocado para destruir, para trazer tristezas. Hoje quantas famílias representadas aqui? Talvez umas 100 famílias representadas, umas 80 famílias representadas em casa assistindo, e nós sabemos que é na família que nós experimentamos as maiores alegrias, as maiores sensações, emoções e também as maiores decepções, frustrações, tristezas. E nós sabemos que, como nós vimos, eu queria fazer um apanhado da pregação do domingo passado. Eu coloquei para a gente ler Gênesis na criação, que a criação perfeita de Deus começou lá em Gênesis 1, Deus do caos, do nada. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Do sem forma e de algo vazio, do caos, Deus começa a criar, gerar, colocar ordem. Agora vou criar a luz, vou criar rios, vou separar isso, ele começa a ordenar, ele começa a colocar ordem nas coisas, ele começa a colocar cada coisa no seu devido lugar, e do nada, e do caos, de coisas horríveis, ele estabelece o que nós vemos hoje, que é a coisa mais linda, a natureza. Na Netflix tem o nosso planeta, eu amo tudo que tem a ver com animais, com natureza, pessoal, mas é lindo, se você começar a ver, contemplar a beleza da natureza, isso daí foi criado por um Deus soberano, poderoso, que uma capacidade de criação, de uma sabedoria insondável, e ele começa lá, do nada, isso fica bonito, olha, eu vou criar o sol para governar o dia, vou colocar ele para governar o dia, para trazer claridade, criar uma lua, astros, estrelas, e ele começa a fazer, e vem tudo isso que nós vemos, que existe, e que nós achamos lindo, mas tudo isso foi criado para algo, tem um propósito. Agora, os cientistas ficam, para quê? E tem muita coisa que a gente já sabe, isso foi criado, e muitas vezes, e cada vez mais, os cientistas que ficam procurando, para que serve isso? De repente eles descobrem, a gente vai lá para a Bíblia já falava que era para isso. Da mesma maneira como Deus cria a natureza, para que criou árvores? Para produzir, para gerar frutos. Deus cria a família, Ele cria o homem para um propósito, Ele começa a perceber, e tudo isso para gerar prazer nele. Ele começa a ver, e fala, nossa, isso é bom, isso é muito bom, isso é bonito, isso ficou jóia, isso ficou legal. É como eu e você, muitas vezes que nós criamos um estudante de arquitetura, a hora que ele começa a fazer os seus projetos ali, ele começa, nossa, que ficou legal, eu vou tirar, vou fazer. Deus foi fazendo isso, só que Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz, Ele não erra, e Ele vai fazendo de acordo com aquilo que Ele percebe, e Ele faz para o homem, e Ele também quer que o homem sinta o seu prazer, a sua alegria, porque Ele nos cria a sua imagem e semelhança, e Ele percebe que o homem só não é legal, então Ele cria a família, para que o homem também comece a perceber, a dominar, a criar, a fazer, a se realizar. Porém, com tudo isso, nós vemos um inimigo, Satanás, vendo,
presente em toda a criação, vendo essa criação da natureza, do homem, a instituição da família, e Deus se alegrando, Deus feliz, o homem, e ele já tinha, porque ele foi criado, estou falando de Satanás, Lúcifer, e ele já tinha percebido que tudo que Deus faz é maravilhoso, é perfeito, que é não sei o que, só que de alguma maneira ele já experimenta uma frustração, porque ele não se satisfaz, ele quer mais. Ele era um querubim ungido com tudo perfeito, mas ele fala que surgiu não, eu quero ser igual a Deus, eu quero mais do que Deus fez. Deus me criou assim, Ele criou as pedras preciosas para me enfeitar, eu comando esse mundo de anjos, de arcanjos, eu sou o músico, sou o líder do louvor aqui do céu, eu faço, mas não está legal. E de repente essa rebelião gera caos para ele, e ele é precipitado, e daí de repente ele percebe Deus criando de novo, com a sua capacidade, cria o homem, cria a natureza, e começa a colocar tudo certinho no seu devido lugar. Isso deixa ele desesperado, porque agora ele não faz mais parte desse projeto maravilhoso, perfeito. Pelo contrário, ele está do lado de fora, ele foi excluído por causa dessa revolta. Mas ele tem um plano, o plano que Deus tem do caos trazer ordem, trazer propósito, trazer alegria, felicidade. O que no coração de Deus, e que Deus vai fazendo das trevas gerar luz. O propósito de Satanás que é um dos nomes, ele é opositor, ele se opõe, ele quer destruir. Então Deus do caos cria algo maravilhoso. Satanás vem, que é do maravilhoso voltar para o caos. Ele quer pegar a luz que Deus fez e trazer para as trevas. Ele quer pegar a natureza maravilhosa e trazer para a queda. Ele quer pegar o homem, a família. É que ele não pode pegar o sol e falar assim: sol, Deus te colocou aí para governar o dia, mas isso me incomoda, porque tudo que Deus faz me deixa revoltado, porque eu hoje não faço mais parte disso, porque Ele tinha me feito lá tudo certinho, e eu não quis minha posição, eu me rebelei, e eu queria outra posição, e eu vi como foi danoso para mim. Então se Satanás pudesse tirar o sol do lugar, a lua do lugar, das posições, se ele pudesse tirar o mar, se ele pudesse tirar tudo aquilo de ordem que Deus fez, ele faria. Mas ele conseguiu colocar algo no coração do homem que tem tirado o homem do lugar. Ele não consegue tirar a posição do sol, mas ele tem conseguido tirar a posição do Pai. Ele não consegue tirar a posição da lua, mas ele tem conseguido tirar a posição da mãe, da esposa. Ele não tem conseguido mexer com as estrelas, mas ele tem conseguido mexer com os filhos, através de valores, de princípios, de sopros e mais sopros. O problema é que a humanidade tem ouvido. O problema é que a gente não percebeu, nem com o exemplo de Eva, nem com o exemplo que é relatado aqui da humanidade, nem com o exemplo que é relatado na história, porque a história não é só aqui, vai para a história da humanidade. Vai estudar a história primitiva, vai estudar as histórias, vai ler as histórias dos babilônicos, dos egípcios, vai ler as histórias aí seculares. O que tem acontecido com a humanidade? E o que tem acontecido nada mais é do que uma semente que foi plantada no coração do homem. Se chama pecado.
E o que esse pecado, eu colocaria semente como um pecado, porque o inimigo conseguiu colocar. Eu fiquei revoltado com Deus e fui precipitado, eu não aceitei minha posição, eu não aceitei a ordem, os direcionamentos de Deus. Esse homem, essa mulher, essa humanidade não pode aceitar, porque se eles aceitarem, eu sei o que eles vão experimentar, porque eu já experimentei estar no centro da vontade de Deus, e hoje eu não posso mais. Então a minha vida, a minha existência, porque Ele sabe que Ele tem prazo de validade, é fazer com que o homem não experimente o seu lugar, a sua posição no centro da vontade de Deus, porque se o homem experimentar, ele vai experimentar alegria, paz, gozo, prazer, satisfação. Ele vai experimentar viu o homem que era muito bom. E isso deixa ele muito indignado, revoltado. Então ele vem, assim como ele se apresenta para Eva, de uma maneira, e eu fico assim, eu tenho estudado, eu tenho mergulhado nisso, com as mesmas estratégias. O diálogo que ele começa com Eva lá, é um diálogo que ele mostra interesse. Ele não está lá falando, não, ô Eva, sabe o que acontece? Porque eu tenho uma revolta, eu tenho uma raiva de você, porque vocês hoje têm a possibilidade que eu não tenho mais. Hoje vocês podem experimentar a plenitude de Deus, mas eu não tenho. O papo dele é o seguinte: Eva, vocês podem ter mais do que vocês têm hoje, no centro da vontade de Deus, porque Deus estabeleceu alguns princípios, né, Eva? Não, ele falou que não pode isso, não pode aquilo, não, só falou que não pode comer tudo, só não pode isso. Então, mas você sabe por que ele falou que não pode isso? Não sei, ele falou porque a gente vai morrer. Isso é o que ele diz, isso é o que a Bíblia diz, isso é o que esse pessoal careta diz, isso é o que esse livro retrógrado diz, isso é o que essa religião opressora, isso é o que os pais opressores, isso é o que todo mundo que é opressor diz. Mas na verdade, você vai ganhar, você vai ser igual a Deus, você vai ter muito mais. Gerou um sentimento assim: eu posso ter mais? Eu posso ser mais? Por causa de um sentimento gerado. Vamos ler esse versículo aí? Gênesis 3, 4 a 6, por favor. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Isso é o que Deus disse. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ele chama a atenção, fala, a mulher olha e começa a ver: nossa, interessante, é verdade. As propostas de Satanás, elas não são propostas ruins não, meu querido. As propostas de Satanás são boas, porque se fosse ruim ninguém ia atrás. A palavra de Deus fala que espaçoso é o caminho, largo é o caminho que conduz à perdição. Ou seja, é um caminho. Você já viu caminho largo? Você prefere caminho estreito ou caminho largo? Você prefere não tem, viu? Deixa lá o texto, por favor. Parecia agradável ao paladar. A mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Nossa, atraente aos olhos hoje é o que mais tem, coisa atraente aos olhos, atraente para dar, além disso, desejável para dela se obter discernimento, sabedoria. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Meu querido, é o que é o 6,
E disso foi plantado um DNA no nosso coração. Um DNA de Lúcifer, chamado pecado. E eu colocar como uma semente, porque hoje a gente fala sobre pecado, parece que pecado é o que? É o que eu faço. Não, pecado é você adulterar. Eu queria começar, o ato de você adulterar é o fruto da semente que foi plantada dentro do teu coração. Então, os atos pecaminosos nada mais são do que frutos de uma semente plantada no nosso coração, lá no começo, que é a nossa natureza pecaminosa. Essa semente produz em nós uma inclinação para o mal, produz em nós uma inclinação, um desejo, e aqui que eu quero falar. Essa semente, esse pecado gerou em nós desejos e mais desejos. Desejos e mais desejos. E a estratégia de Satanás está armada para a humanidade. Como que eu destruo a humanidade? Produzindo situações que afloram, que já produziu o desejo, agora é só começar a colocar os frutos na frente deles. Porque já está ali. Olha tal fruto, olha esse fruto é bom, olha o outro fruto, olha esse também é bom, olha aquela lá, e tudo isso, e assim por diante. E eu quero, para entrar no que eu vou entrar, só quero ir mais só um pouquinho além. E eu queria falar, o tema da minha mensagem hoje é: o mandamento é maior que o sentimento. Essa é uma palavra de ensino. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu queria falar que o mandamento, você nunca mais pode esquecer isso. Repita comigo: o mandamento é maior que o sentimento. Mais uma vez, o mandamento é maior que o sentimento. Por que eu coloquei esse tema? Porque não é o que se tem falado. O que se tem falado é que o sentimento é maior que tudo. Você tem que viver de acordo com aquilo que você sente. Aonde que está isso, Marinho? E o que se coloca é Deus. Deus aprova tudo que você quer e que você sente, porque o que você sente é amor. E Deus é amor. O que importa é o amor. Quem já ouviu isso daí? O que importa é o amor. Daí você vai falar: pastor, mas não é, o que importa não é o amor. Depende o que a visão é que sai. Porque quando se fala o que importa é o amor, as pessoas estão falando o que importa é o sentimento. Mas não, o amor não é um sentimento, o amor é um mandamento. O grande equívoco da humanidade e de todo mundo que se fala, parece papagaio que vai repetindo e vai falando, e todo mundo hoje parece que tem uma carta de Deus na mão assinada, que tudo que pode fazer é porque Deus é amor, e Deus é amor, mas não esse amor que tem se pregado aqui, porque amor não é sentimento, amor é mandamento. E eu estou falando isso por quê? Porque em nome do amor tem se destruído aquilo que Deus ama. Tem se destruído famílias, tem matado pais, mães, a esposa, marido, filhos. Todo mundo tem parado num chiqueiro comendo bolota de porco, por causa que eu estou sentindo, porque eu quero, porque eu amo. E está com respaldo, sabe de quem? Falando que é de Deus, mas não é de Deus, é de Lúcifer. Porque quem trabalha com sentimento é Lúcifer. Deus trabalha com mandamento. Está pesado, meus queridos? Vamos mais? Aonde que você tirou isso, Marinho?
que amor é mandamento, eu queria falar sobre, mas não envolve sentimento. Eu queria, deixa eu ver aqui os textos que eu separei para ver na ordem aqui, vai fluindo, eu vou anotando. Primeiro, vamos ler alguns textos aqui antes de eu voltar nisso. Isaías, olha o que o pecado, essa semente colocou em nós, fez em nós. Isaías 53, 6. Pois eu vou para aí. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, ou para aquilo que o pecado fez isso com a gente. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, falando sobre Jesus. Coloca aí Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Coração, falando sobre sentimento. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Porque é do coração que surgem os sentimentos. E a tua vida depende dele, porque sabe que é dele que vão brotar os sentimentos. E ele hoje, ele é um coração corrupto por causa da semente que foi plantada. Foi plantado no meu coração egoísmo, inconsequência, independência, tudo aquilo que a gente vai percebendo nessa história do filho pródigo, em tantas outras histórias de desastre, de morte, de caos, você vai perceber o sentimento do homem vindo à tona, e o homem agindo de acordo com o seu sentimento. Por isso que Deus fala: meu querido, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque a tua vida depende dele. Se você for seguir o teu coração, ou se você for seguir o seu sentimento, você vai seguir, sabe, caminhos de morte, como também diz em Provérbios. Sabe, os nossos caminhos são caminhos maus, caminhos de morte, que nos conduz à morte. Mas daí vem o inimigo, hoje não mais numa serpente, mas vem o inimigo através de várias áreas de influência, e começa a falar aquilo diferente. Eu estou falando sobre Bíblia, daí vem um monte de influenciadores falando: siga o seu coração, siga, vale a pena, você está apaixonado, vai, e se aventure, curta, aproveite a vida, viva como se não tivesse amanhã, que seja bom enquanto dure, e começa assim, isso, vai, dá linha para o seu coração, dá linha para o seu sentimento, e daí a gente começa a ver, e todo esse discurso parece que é um discurso de que está do nosso lado. Parece que a igreja, parece que Deus, parece que os pais são os repressores, são as pessoas que estão contra nós. E daí essa turma que, isso, faz isso, viva, curta, isso, faz isso. Daí parece, essa turma nos ama. Na verdade, ele só quer uma coisa: ver aquilo que Deus sonhou para você. Só quer que a luz que Deus planejou, só quer a felicidade que Deus planejou, sonhou para você, se transforme em desgraça, em trevas, em caos. Mas às vezes a gente fica assim, não, eu vou, porque a gente fica achando que é lindo o fruto, como Eva. Olha lá, vou. Por causa disso trouxe morte. Aquela música, O Jardim da Inocência, quem assistiu na novela lá de Gênesis, o rapaz cantando lá, o ator cantando, eu já gostava daquela música. Depois que assisti aquilo lá, ai meu Deus, você tem noção do que é ter tudo, e por causa de um sentimento, você pode ter mais. Quantos homens que deixaram seus casamentos, suas famílias, por causa de sentimento, hoje estão amargando solidão. Quantas mulheres deixaram sua família por causa de aventuras, e hoje estão amargando.
E sabe o que o inimigo está fazendo? Está rindo da pessoa, da família, que foi dos filhos, da família e de Deus. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, nós como povo de Deus, porque a gente fica às vezes, não, tem que ser, não, meu querido. Existe um inimigo que luta para matar, roubar e destruir, e vem travestido de é lindo, é o amor. Como que pode ser contra? Não ama. Meu querido, não tem ninguém que tem maior amor do que esse, de dar a sua vida por nós, como diz, por nós ainda pecadores. Não tem ninguém que nos ama mais, não tem ninguém que ama mais o homossexual do que Jesus, não tem ninguém que ama mais o mentiroso do que Jesus, não tem ninguém mais que ama nós todos, pecadores iguais, todos nós pecamos, somos pecadores e carecemos da graça e desse amor maravilhoso de Deus. E daí vem, não, porque a igreja não ama, porque Deus ama, e por Ele amar tanto, Ele alerta, Ele orienta, Ele chora, Ele corrige, Ele tenta falar, meu filho, eu sonhei com você sendo um sol. Daí o inimigo, não, mas para que ser sol, você pode ser Deus? Ele está lá, ele já sabe o que virou para ele, querer ser Deus. O amor, sentimento, o amor envolve sentimento, mas eu queria aqui pegar uma coisa da minha mãe aqui. Olha, vou lá para eu estou perdido aqui, não sei se eu leio o texto, vou ler para o texto aqui, vamos para o texto aqui. João 15, 9 e 10, João capítulo 15, versículo 9 e 10, versículo 9 e 10, depois 12 e 14, Jesus falando sobre o amor. Vamos lá. Da onde que eu tiro que amor é mandamento e não sentimento? Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Amor, mandamento. Qual mandamento? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Vamos ler aqui, lê o 12, versículo 12 a 14 também. O meu mandamento é este. Não é o meu, minha sugestão, meu mandamento. Não é, se vocês sentirem, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E daí você quer tantos mandamentos sobre amor, inclusive amar os vossos inimigos, aqueles que vos perseguem, aqueles que vos maldizem. Se Deus estivesse falando sobre sentimento, Ele ia falar assim: olha, você tem que se apaixonar pelo teu inimigo. Inimigo fez, roubou, matou teu filho, mas você tem que ter um sentimento, sim, você precisa se apaixonar pelo teu inimigo. Não tem a ver com sentimento. Amor é mandamento, é atitude, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Amor tem a ver com atitude, com obediência. Eu amei vocês, assim como meu Pai me amou. Eu permaneci no amor de meu Pai enquanto eu obedeci, porque eu obedeci Ele. Se vocês me amarem, vocês vão permanecer no meu amor, vocês vão me obedecer. Está vendo como tudo tem a ver com mandamento, com ordenança? Não fala assim, olha meus queridos, tenha um sentimento por mim, assim, de acordar e falar assim, eu amo tanto Jesus. Não, está falando para você amar. Isso daí serve também, marido,
amai as vossas esposas. Não está falando para você sentir, está falando para você amar. É mandamento. Na Bíblia você vai perceber amor como mandamento. E daí, pastor, mas daí amor sem sentimento é chato. Eu queria colocar, quando nós entendemos o amor como mandamento, o sentimento surge como um enfeite, surge como um glacê. Então, o amor, imagine num bolo. A massa do bolo é o mandamento, é a obediência, é o cumprimento, é o que eu preciso fazer, é a massa do bolo. Eu faço aquilo, automaticamente Deus vem com o recheio, vem com o glacê, vem com tudo. A hora que a gente percebe, a gente tem um bolo que a gente está amando Deus, a gente está amando a esposa, a gente está amando o marido, está sentindo tudo aquilo, está amando o filho, está amando tudo, está com um bolo completo, daqueles top, tipo da turma que faz aqui. Agora, o que tem se colocado, só sentimento, amor, que para mim não é amor, mas é o que as pessoas falam, é só o glacê. Imagine um bolo sem massa, só com glacê. Faz um glacê bonito, não vai derreter, não tem sustância, não dá nem para comer. Chega uma hora, você come 2, 3 colheres, já enjoa. Parece os relacionamentos, baseados nesse amor que se fala. Ai, enjoei, ai, não gostei, ai, não era o que eu queria, não era o que eu pensava. Não, é porque, na verdade, isso não é amor. Amor não é só o que eu sinto. Amor tem muito mais a ver com obediência. Obedecer a Deus. Assim como ele fala, sol, pare aqui. Marido, amai as vossas esposas. Filhos, obedeçam, honre e ame os seus pais. É aqui. Quando eu faço isso, eu vivo o glacê, o recheio, a alegria. A gente olha como olha a natureza e fala, que coisa linda, está tudo no lugar. A gente vive feliz, felicidade. Mas daí o inimigo fica furioso. Por isso que ele vem e fica usando tudo e todas para trazer sentimentos. Esses que ele trouxe para o filho pródigo, esses que ele trouxe para o filho mais velho, isso que ele tem trazido para os pais, para os maridos, para as esposas, para as famílias. Domingo passado, eu falei sobre independência, falei sobre insatisfação. Hoje, olha aqui, eu coloquei João, só mais uma coisa, sobre amor ainda, antes de eu ir para os sentimentos. 1 Coríntios 13, de 4 a 7, falando sobre o amor ainda, porque eu estou defendendo uma tese aqui, sobre a diferença dos valores do mundo e dos valores de Deus para a família. Eu amo, em nome do amor tens feito muita coisa. Agora, daí fala, e realmente a gente tem que fazer tudo com amor. Esse texto de 1 a 3, se não tiver amor, de nada adianta, a gente precisa fazer tudo com amor. Mas daí, o 4 e de 4 a 7 diz assim, o amor é paciente. Eu amo, mas eu não aguento esperar. Então não é amor, porque o amor é paciente. O amor é bondoso. É bondoso para quem? Só para você? Bondade não tem a ver com você, tem muito mais a ver com os outros. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não é egoísta, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com a verdade, mas se alegra com a verdade de Deus, com os valores, com o mandamento. O amor tem que sempre estar em conformidade com o mandamento. Aqui vai, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor que tem sido pregado?
É esse amor que tem se falado? É esse amor? Não, é um amor sentimento e um sentimento interesseiro. É assim, é bom para mim, é bom para o meu pai? Espera aí. Não, então, é bom para minha mãe, é bom para o meu irmão, é bom para Deus? Não interessa. O amor tem que ser bom para mim. Então, espera aí, já não é amor. Porque o amor, ele não é egoísta. Amém? Uma sociedade que não tem vivido isso, tem gerado famílias, cônjuges, filhos, pais e tudo assim, que tem tomado atitudes de insatisfação, independência. E hoje eu queria falar, se der tempo, deixa eu ver, falei muito sobre independência, insatisfação, que é fruto desse pecado aí. Agora eu queria falar sobre egoísmo, na passagem do filho pródigo lá mesmo. Não vamos ler, mas você está lá, se encontra em Lucas capítulo 15, de 11 em diante. O filho pródigo chega para o pai, pede a sua parte na herança. Um filho que tinha tudo, ele pede a sua herança, fala que ele vai, pega, enquanto tem o dinheiro, tem tudo, ele gasta de uma maneira irresponsável, dissoluto, e daí começa a ter problema. Ele vai consegue trabalho num lugar cuidando de porcos, e ele passa dificuldade ali, e ele se arrepende, cai em si, volta, e o pai aceita, é reconciliado ali, recebe, fala que ele cai em si, o filho cai em si, se arrepende, pede perdão para o pai. Daí o filho mais velho fica indignado, porque se revolta, fala assim, mas como que esse moço aí, que fez tudo isso com o senhor? Então a gente percebe a família tendo um monte de problema, mas o pai recebe, e faz um banquete ali, mata um novilho, e tem uma festa. Mas eu quero dizer que, antes de tudo isso, é uma história que gera, você imagina o coração desse pai, e aqui você pode pensar, o coração do filho mais velho, dos irmãos. Fala um irmão, mas não sabe se tem mais, não sabe se tem irmã, não fala de uma mãe, mas talvez tenha uma mãe. E como que é isso daí? Um filho mais novo, talvez o caçula, talvez o queridinho da mamãe, talvez o mimado, aquele menino lá que o pai e a mãe fizeram tudo para ele, e de repente ele chega e fala, olha, eu quero a minha parte, eu quero sair, eu quero curtir a vida, eu vou morar fora, eu quero ser dono do meu nariz. Com certeza, esse pai, o texto não fala, não, com certeza falou, por que, filho? Talvez o irmão, pela mágoa do irmão, o irmão chega e fala, tá doido, menino? O que está dando na tua cabeça? Estou aqui, não tenho, vamos... Acho que o filho mais velho se depara com a mãe chorando, o pai chorando, isso traz desconforto. Mas o filho mais novo não está nem aí. Ele não se preocupa se o pai está chorando, se a mãe está sofrendo. Ele quer curtir a vida. Talvez ele, cansei de falar que eu tenho hora para acordar, de falar que eu preciso lá ajudar o irmão, de falar, que eu tenho que ir lá dar ordem para os empregados, que eu tenho que ajudar, eu tenho que ter responsabilidade, eu estou cansado de tudo isso daí. Puxa, mas isso é para o teu bem, filho, isso eu estou criando você para ser um homem, para forjar você como um homem. Não, mas eu não quero, eu cansei, eu quero agora, porque olha, eu sou rico, eu sou bem de vida, eu quero curtir a vida, eu vi que meus amigos estão fazendo, eu quero fazer. Mas espera aí, você já ponderou o que isso vai gerar? Já ponderei. Você não ponderou, você não sabe, você é novo, você não tem experiência, você não sabe o que vai, não sei. Daí talvez, você sabe o que vai gerar no teu pai, sabe o que vai gerar na tua mãe? Não quero saber. Eu não quero saber o que vai gerar no coração de Deus. Eu não quero saber o que vai gerar no coração do pai, eu não quero saber o que vai gerar no coração da mãe. Eu quero e pronto. Quantas famílias destruídas, quantos filhos arrebentados, porque um pai um dia cansou da mãe, e não ponderou que aquela atitude dele ia trazer uma mágoa para o seu filho,
ia trazer uma cicatriz no seu filho. Não, mas eu não estou bem. Hoje é a frase, não estou bem. Não estou bem, o que eu vou fazer? Eu vou mudar trabalho, eu vou mudar de serviço, eu vou pedir minhas contas. Puxa, mas o que isso vai gerar? Não, eu não estou legal, eu vou ter um caso. Puxa, mas o que isso vai gerar? Não, Deus perdoa, tá? Deus perdoa, mas você já tem noção da cicatriz no coração da tua esposa? Você tem noção do que tantas coisas? Não, mas eu hoje sou movido por esse sentimento de egoísmo. Eu só vejo o fruto, eu só ouço as sensações, a emoção, eu quero, eu preciso, eu posso, e acabou. Meu querido, quantos filhos têm deixado seus pais literalmente careca, literalmente cabelo branco? Quantos filhos têm trazido para essas mães que são heroínas, que têm feito de tudo, simplesmente porque estão apaixonadas, amando. E é isso aí, o melhor para mim é eu sair e ter minha independência. Espera aí, só que toda vez que a gente escolhe baseado no sentimento e não no mandamento, a consequência é a mesma que Lúcifer teve, a mesma que Eva teve. É complicação, é cara quebrada. O filho pródigo escolhe não através de mandamento que ele conhecia, mas escolhe pelo sentimento, e um sentimento egoísta. Não interessa se o meu pai vai sofrer, se a minha mãe vai sofrer, se quem vai sofrer. Eu não pondero meus filhos, se meus filhos vão sofrer, cada um como hoje. Antigamente, você lembra? E eu já ouvi, fala isso como, quantas mulheres tinham casamento, não era dos melhores casamentos, mas viviam ali por causa da família. A família, mandamento, é mais importante do que o sentimento. E criavam filhos maravilhosos, famílias. Por quê? Não era, peraí, eu sou altruísta, minha família vem em primeiro lugar. O outro, eu escolho não só, eu penso no meu filho, eu penso nos meus pais, eu penso em tudo, eu penso em Deus. E sabe o que ela colhia? Colhia infelicidade. Você que pensa, infelicidade está colhendo quem hoje faz as escolhas, não pensa nos filhos, não pensa em nada, está colhendo tempestade. Enquanto essas colheram honra, estão colhendo honra. E sem falar na eternidade que vai colher. Quero dizer que eu fiz várias escolhas por imaturidade egoístas, mas uma das melhores escolhas, para falar a melhor escolha da minha vida, depois de Jesus, não foi uma escolha egoísta, foi uma escolha que eu ponderei ministério, ponderei uma filha de 5 anos que eu tinha, ponderei conselhos de pessoas mais sábias, ponderei, não fui, mas eu não sei o que, porque eu sei que, não, eu falei, peraí, eu tenho que ponderar. Foi a melhor escolha que hoje eu colho até hoje, se chama Nilva. Falei isso daí para Ana Laura esses dias, falei, olha, tome cuidado com escolhas que você não pondera pai, mãe, que você não pondera filho, que você não pondera as pessoas que te amam, porque elas, é porque você tem que saber que as suas escolhas vão fazer pessoas ao teu redor sofrer, pessoas, não estou nem aí, porque, não, está nem aí, você vai sofrer, e você é responsável por todas as pessoas ao redor que você vai fazer sofrer também. E aqui vai, aqui, nos mínimos detalhes, não é só nas grandes coisas. Você tem esse cuidado, você tem cuidado do teu físico, você tem cuidado da tua saúde, porque, porque eu não ligo, porque se eu morrer eu vou para o céu, tá? E o teu cônjuge? E os teus filhos? Você tem se preocupado com a tua vida financeira? Você tem se preocupado com tudo, geral?
Porque se você não está se preocupando, você está sendo um egoísta, porque você precisa se preocupar, porque isso tem tudo a ver com quem está ao teu redor. Amém? Segundo, hoje, um sentimento que tem surgido demais e propagado, insubmissão. Esse jovem, como eu falei, esse jovem do filho pródigo, ele, de alguma maneira, eu não tenho dúvida que ele ouviu pessoas falando, não faça isso. Eu não tenho dúvida que o pai tentou conversar. O texto não fala que o pai, mas você acha que, quero pai, tá bom filho, não, pai é o pai, esse pai representa Deus, Deus é conselheiro. Você acha, eu tenho certeza que esse pai chegou e falou, filho, não faz isso, você não sabe o mundo aí fora, não sei o que, você não sabe o que te espera, você não sei o que, não faz isso. Mas não, deve ter ouvido do irmão, não faz isso. Mas eu não me submeto, quando eu quero, eu estou sentindo e é o que eu vou fazer, já está obstinado. Uma geração que não ouve Deus, que não ouve pai, que não ouve ninguém, não ouve conselhos, uma geração insubmissa, e é uma geração, e daí você vai falar assim, é só filho? Não, eu vou colocar, quantos maridos talvez não se submetem, o marido tem 50 anos, está passando por um monte de problema, procure alguém, para ouvir, cara, eu acho que você precisa melhorar esse teu jeito, porque senão você vai arrebentar com a tua família, você precisa começar a se submeter ao Espírito Santo, porque é meu jeito, porque eu sou assim, mas você não está percebendo isso que está acabando com a tua família? Não, mas eu não ouço, eu não me submeto, você vai estar trazendo, está acabando com esposa, está acabando com marido, mulher, isso aí serve para mulher também, está acabando com o filho, porque eu sou assim, não é, nós temos uma dificuldade de ouvir, de submeter a conselhos. Esse filho, antes de experimentar o chiqueiro, ele teve a oportunidade de submeter. Eu quero dizer que todos nós, antes de quebrar a cara, antes de experimentar bolotas de porcos, antes de experimentar tudo que o inimigo tem lançado para as famílias, todos nós tivemos ou vamos ter oportunidade de ouvir conselhos. A questão é, nós vamos nos submeter ou nós já fomos contaminados? Você é tonto? Se conselho fosse bom, o nego vendia, não dava. Tem um monte de gente rindo aí. Conselho bom é quando junta essas rodas em televisão aí, com essas, meu Deus do céu, deixa quieto, não vou citar nome aqui, mas um monte de roda aí, que pelo amor de Deus, vai lá ver como que vive essa turma, essas mulheradas aí, que aconselhando as mulheres, os homens também, esses cambada de gente infeliz, tudo serpente, que tem emprestado a boca como a serpente lá do jardim emprestou para Satanás. E a gente fica, não, mas olha, você quer ser feliz, é isso daí. E assim por diante. Hebreus 12, de 6 a 11, diz assim, não, deixa esse Hebreus para depois. Salmo 68, 6, diz assim, lê alguns textos. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida, ou os insubmissos, ou aqueles que não ouvem conselhos. Salmo 107, 10 e 11. Salmo 107, 10 e 11. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos e acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Esse texto aqui está falando, eu tenho percebido muita gente revoltada. A gente vive numa geração revoltada com os pais, revoltada com os governantes, revoltada com Deus e todo mundo.
Mas se você for ver, são pessoas que não, é aquilo que eu falei, não se submetem à palavra de Deus, aos conselhos. Nós todos passamos por dificuldades, nós temos problemas, nós estamos vivendo um tempo complicado. Mas você quer ser próspero, você quer ser abençoado, se submeta à palavra de Deus, se submeta à casa do Pai, se submeta ao amor, àquilo que Deus colocou, fez, assim como Ele faz uma criação maravilhosa, Ele tem tudo isso para você viver na sua casa, na sua família. Porém, quando a gente vai se rebelando, se rebela aqui, se rebela enquanto filho, se rebela enquanto marido, enquanto esposa, se rebela enquanto funcionário, se rebela enquanto membro de igreja, se rebela enquanto tudo, a gente vai ficando revoltado e tal, e parece que nunca, não, meu querido, só existe uma solução, e a solução é reconhecimento, arrependimento, e falar: Senhor, eu quero voltar a ser o sol que o Senhor imaginou que eu fosse. Hebreus 12, de 6 a 11, por favor. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Eu não sei se um dos motivos desse filho querer sair foi as disciplinas do pai. Eu não sei se foi as correções do pai. Ô filho, você não pode, tem horário para voltar. Aí, tá vendo? Ninguém mais tem horário para voltar, porque eu tenho que voltar. Ninguém mais agora, e assim vai. Ninguém, porque todo mundo está seguindo o príncipe desse mundo, que cegou o entendimento, mas nós fomos libertos. O Espírito Santo veio e tirou a venda dos nossos olhos e tem nos mostrado a verdade. Agora eu preciso escolher me submeter a essa verdade. Mas daí, eu tenho certeza que uma das coisas que fez com que o filho saísse era isso daí: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Meu querido, vê palavras sujeição, submissão, obediência, disciplina, são tudo palavras que não faz mais parte. Porque você viu aonde que se trabalha isso? Na família. Família é o primeiro berço sobre disciplina, o lugar onde que se ensina orientação, disciplina, lei, mandamento. É na casa que nós aprendemos, mas hoje não tem mais nem casa. Hoje não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém mais, ninguém fala mais nada, e aí se falar, porque se falar o Estado vem e toma teu filho, porque você não pode falar nada mais, você não pode ensinar, você não pode, e assim vai. Mas daí, nós vemos para onde que tem ido as famílias. Nada mais é do que o inimigo. Saia do lugar que Deus te colocou. Vamos destruir esse plano maravilhoso de Deus. Esse menino traz sofrimento para sua família. Não é só o filho pródigo, mas a gente percebe quando o filho pródigo volta. O filho pródigo volta, o pai perdoa, o pai recebe com alegria. E a gente vai ver isso daí no próximo culto. As reações que nós precisamos levar para a nossa casa, reações do pai, como perdão, graça e tantas outras coisas. Mas ainda eu quero falar sobre esse sentimento que tem destruído família. O texto fala sobre o filho mais velho também, que hora que vê que tudo voltou normal, então o filho voltou, ai, graças a Deus,
as coisas vão voltar ao normal. Aquele filho rebelde voltou arrependido, ai, vamos fazer festa, vamos se alegrar. Não, porque está de brincadeira? Menino irresponsável, menino faz tudo, apronta, e agora vamos... Não, não pode ser assim não. Você está de brincadeira. O filho mais velho vai lá, briga com o pai está numa festa, o filho mais velho arranca o pai da festa, fala: pai, que negócio é esse? Não, o senhor está dando festa para esse vagabundo, para esse irresponsável, para esse egoísta. Olha o tanto que ele fez o senhor chorar, fez a mãe chorar, eu que fiquei aqui trabalhando, eu que fez, e começa. Cara, o pai estava numa alegria, mas esse daí, em vez de compartilhar da alegria, o pai sofre durante não sei quantos anos. A hora que o pai se alegra, vem um fazendo o pai chorar. A hora que esse que estava fazendo o pai chorar começa a fazer agora eu vou fazer meu pai rir. Vem o outro, parece umas famílias aí, né? A hora que um tá melhorando para um lado, daí vem aquele que nunca deu trabalho começou a dar agora também. Não é possível. A hora que está assim, estou tendo problema no casamento. Casamento agora está uma bênção. Aí começa com o filho. Começa desse jeito. É o capeta não querendo deixar as famílias sossegadas. É um negócio. Daí está lá. Mas o que vem com esse filho vem carregado? É o seguinte: é ressentimento. Agora não dá mais para ser uma família feliz. Por quê? Porque ele já fez, ele já errou. Já errou. Não, mas ele errou muito feio. Então não tem mais jeito de ser família feliz, porque eu já errei na minha casa, você já errou na tua. Todos nós erramos, talvez uns mais, outros menos. Mas é uma das coisas e uma das áreas que o inimigo mais ataca as famílias, é nesse tal do ressentimento. Porque entrou no coração, não tem mais festa que tire ele dentro do coração. Pode ter festa, pode ter arrependimento, pode ter banquete, pode ter recomeço, mas enquanto essa tal de mágoa, esse tal de ressentimento estiver no coração, não. E o sentimento ruim não fica só no porque se esse filho tivesse, eu não consigo perdoar, ele vai lá cutucar o pai. Ô pai, o senhor não pode fazer isso aí, porque não sei o que. O pai estava lá com o coração aberto. Não, mas o senhor não pode. Ele não fala no texto, mas eu vou lá, eu vou além. Ele vai lá para a mãe que não fala, ele vai lá, ele começa com a outra família e fala: gente, esse filho não pode voltar, não pode ter tudo que tinha de novo. Esse menino, ele estragou a nossa família. Você lembra quantas vezes eu peguei o pai chorando e assim por diante? Talvez esse irmão mais velho é o inimigo na tua mente. Você vai perdoar teu marido? Mas ele já fez isso mais uma vez. Você vai perdoar teu filho, a tua filha? Você vai perdoar toda essa situação? E a gente vai carregando essas situações. E isso vai nos impedindo. E esse texto mostra bem claro o negócio. O ressentimento nos impede de festejar em família. Família é lugar de festa, é lugar de mesa, é lugar de banquete. E nada mais nos afasta de mesa do que mágoa, do que ressentimento. Porque quando eu tenho mágoa, eu não consigo sentar à mesa. Porque sentar à mesa, eu tenho que olhar, eu tenho que partilhar, eu tenho que compartilhar, eu tenho que repartir, eu tenho que dividir. E se tem uma das coisas que o inimigo mais tem trabalhado na humanidade, é o seguinte: fizeram com você, ele não merece o teu perdão. Porque daí não é só ressentimento, ele vem trabalhar uma outra coisa, que é a justiça própria, é o mérito. E eu quero falar sobre mérito. Ninguém merece o perdão. Nós não merecemos o perdão. Mas já pensou se Deus fosse tratar a gente por mérito? Eu e você, a gente já estava com carimbinho para o inferno lá e não teria mais jeito. Mas graças a Deus que não nos trata segundo o nosso mérito, mas segundo a graça, a sua misericórdia, o seu amor. Por isso nós podemos entrar
num banquete. Por isso nós vamos poder entrar num banquete e comemorar com Ele, fazer parte do novilho gordo, vamos poder. Só que o inimigo, ele fica desesperado. Isso, perdão, é a porta para o banquete, perdão é a porta para a festa, o perdão é a porta para o recomeço, mas o inimigo, ele quer deixar essa porta fechada, porque ele quer que você viva com o teu marido, com ele aqui, ele quer que você viva com o seu filho aqui, ele quer que você viva com as atitudes aqui, porque se você viver com isso aqui, você pode até ter família, mas você não tem festa, você não tem banquete, você não tem alegria, você vai ser mais uma parte dessa sociedade, que a hora que falar, família é um caos, você vai falar, é verdade. Não, família não é um caos não, família é o sonho de Deus, é o projeto de Deus, família é lugar de banquete. O problema que o inimigo tem falado, tem semeado sentimentos dentro de nós, por causa do pecado, e a gente não consegue se livrar desses sentimentos, e porque a gente não consegue se livrar desses sentimentos, a gente não vive uma vida em família feliz. Mas hoje o Senhor quer passar aqui, falando assim, olha, vamos deixar egoísmo de lado, vamos deixar toda essa semente, esses frutos dessa semente, porque na cruz do Calvário, ali o Senhor nos liberta do pecado, da condenação e do domínio do pecado. O pecado não mais tem domínio sobre nós, sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque hoje nós vivemos sobre o domínio do Espírito Santo de Deus. Agora eu preciso dar ouvido. Se a gente vive pelo Espírito, a gente precisa ouvir o Espírito, e não ouvir o que o mundo, o que o meu sentimento tem falado. O Espírito me guia a viver por mandamento, por fé. A fé me conduz a viver por mandamento e não por sentimento. Nesse texto, nós não vivemos por vista ou por sentimento, mas nós vivemos por fé, nós vivemos por mandamento. Então você quer ter uma vida feliz, daí você vai falar, pastor, eu me identifico com isso, mas tudo isso que o senhor falou é o meu filho, tudo isso que o senhor falou é minha filha, tudo isso que o senhor falou é meu pai, tudo isso que o senhor falou é minha irmã, tudo isso que o senhor falou, então minha irmã, minha mãe, eu tinha que estar aqui. Eu falo, não, você é um agente dessa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos ser o contraponto dessa mentira. A igreja tem que ser um farol, um arauto da verdade, tem que ser um porta-voz da verdade. A gente precisa parar de começar a recuar diante disso, e quando eu falo, a gente vai perceber, e eu tenho percebido, e talvez a última palavra, o encerramento, não sei, mas eu quero falar sobre a tentação de Jesus, o que o diabo propõe para Jesus. O que ele propõe para Jesus é o que ele tem proposto para a humanidade, é o que ele tem proposto para a família, é o que os filmes da Netflix têm proposto para a humanidade. Eu sou apaixonado por filme, eu gosto de filme, acho um monte de filme legal, mas as séries da Netflix têm vindo de todos os lados, não é só através da educação, não é através só da arte, é através de todo lado. Estão querendo, e eu vou mostrar para vocês na tentação de Jesus, quais as propostas que o inimigo faz para Jesus. E se quiser eu coloco uns 3, 4 filmes aqui para você ver, pedaços falando assim, não é Satanás falando com Jesus? Eu coloco, você vai falar frases, daí você vai falar, o que está querendo dizer aqui? E a humanidade está assim, só que a gente está assim, olha, não é que é verdade mesmo, a gente não tem que fazer isso mesmo? Daí eu vou para a Bíblia e falo, não, Jesus não fez, Jesus não fez. Daí a gente vai, por que as famílias estão se rebentando? Porque as famílias estão recebendo todo esse tipo de conteúdo, estão recebendo as frutas e olhando e falando assim, cara, não é que é bonito mesmo? Mas em nome de Jesus, eu termino com esse versículo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eu estou aqui, o ano passado eu fiz outra linha de pregação, mas igual aquelas mensagens do cidadãos do céu no mundo, essas mensagens estão sendo nessa linha, é de trazer à tona algumas coisas, e nada mais tem sido danoso para a família, do que as pessoas, filhos, pais, maridos, esposas, todos, a gente se deixar influenciar por sentimentos, que são introjetados em nós, de maneira sutil, com frases sutis, com roupas travestidas de bondade, como eu falei, com roupagem de amor de Deus até, mas espera aí, que no final leva à morte, porque se é de Deus, é para gerar vida, o que é de Deus gera vida, o que é de Deus é para fazer o seguinte: isso é bom, isso é muito bom, é para trazer paz para a mãe, para o pai, para os filhos, não é para trazer destruição. Trouxe choro, trouxe amargura, trouxe conflito, trouxe tristeza. Espera aí, chuta que é laço, não é de Deus. Trouxe alegria, mesmo que às vezes através de renúncia, através de obediência, através de falar assim: não, espera aí, eu vou seguir, eu vou permanecer no amor de Jesus, como Ele permaneceu no amor do Pai. Mas como Ele fez isso? Obedecendo o Pai, obedecendo aos seus mandamentos. Então eu vou permanecer nesse amor, porque se eu permanecer nisso, eu vou viver o que Cristo viveu, em nome de Jesus. Tem uma música, Deus da família aí. Eu quero terminar, eu vou ler esse texto depois, mas Filipenses 2, Filipenses 2, por favor. Ótimo, pode ser. Coloca aí Filipenses 2, capítulo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, 5 a 11. Esse é um texto, Jesus, vou dar um spoiler da mensagem, Jesus esteve na terra com um propósito, Deus envia Jesus com um propósito, e o propósito de Jesus aqui na terra era a cruz, era me salvar e te salvar. Assim como Deus cria a família, cria o pai, institui o pai com propósito, a mãe, os filhos, o homem, a mulher, Ele cria tudo certo com propósito. E aquilo não era tão agradável para Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ter que se sujeitar, se esvaziar, ter que se humilhar, ter que passar por cruz. Mas de repente, Ele teve uma oportunidade, a mesma oportunidade que o inimigo tem dado a todos. Na tentação, o inimigo chega: ô meu Jesus, chega aí, vem cá, eu sei que a vida tua vai ser complicada, mas eu vou te adiantar algumas coisas. Faz o seguinte, ó, em vez de cruz, vamos para o trono já. Então, ó, eu te dou todos os reinos do mundo, para você reinar, já vai direto para o trono. Que negócio é esse de cruz? Que negócio é esse de humilhação? Eu sei quem você é, eu sei que você é Deus. Então para que passar tudo isso? Para que viver, se sujeitar? Para que obedecer? Para que ser filho obediente? Para que ser crente? Para que seguir tudo isso daí, essa coisa que Deus fez, tudo Jesus
com a palavra de Deus, porque ele era cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito, orava, buscava Deus. Daí depois a gente vai ver, mas arreda de mim, Satanás. E ele aguenta firme e passa tudo que Deus tinha planejado para ele. A posição certinha. Minha posição hoje é o quê? É ser servo. Minha posição hoje é me submeter. Minha posição hoje é sofrer. Minha posição é me humilhar. Minha posição hoje é cruz. Eis-me aqui, porque eu sei que tudo que o Senhor faz é o melhor. Daí vem esse texto que diz: seja a atitude de vocês, Paulo falando, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, se submetendo e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, se esvaziou e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, depois dele se submeter, depois dele não deixar que os sentimentos desse mundo, que as tentações, que tudo aquilo que o inimigo propôs para Eva, tem proposto desde lá até hoje para todo mundo, depois que ele não permitiu que isso entrasse no teu coração, mas que ele assumisse o seu papel como homem, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O problema da humanidade é que ela tem aceitado o convite de Satanás. Vão para o trono, sem passar para a cruz. E Jesus ensinou que é impossível ir para o trono sem passar pela cruz, sem submeter. Por isso que tem muitos filhos se dando mal, por isso que tem muitos maridos, por isso que a humanidade está, porque seja dono de si mesmo, seja o teu rei, não se submeta, não faça, não, porque assim como Jesus se assentou num trono, acima de todo trono, Ele tem preparado um trono para mim, para você, para aqueles que serão fiéis, porque nós reinaremos com Cristo, nós somos reis e sacerdotes, e aqueles que se colocarem aqui e falar, não, eis-me aqui, eu queria, às vezes eu tenho uma vontade de ser rei, de controlar, de dominar, de fazer o que eu quero, mas eu lembro que eu preciso ter a mesma atitude que Jesus teve, eu preciso me submeter. Hoje é cruz, hoje é sujeição, hoje é obediência, hoje é renúncia, hoje é humilhação, mas se Deus, foi esse o papel que Ele fez para mim, eu vou fazer, eu vou servir, eu vou me submeter, porque eu sei que tudo que Deus faz é bom, tudo que Ele faz é certo, é o melhor, é para minha felicidade e é para a glória dEle, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus.